paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Sejam bem-vindos aí ao nosso momento com Deus, a nossa meditação. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E hoje nós estaremos tratando aqui de um assunto, né? E eu creio que ele é, em particular, muito bom para todos nós. E hoje nós estaremos meditando lá em 2 Coríntios capítulo 4. Amém? Antes eu quero estar fazendo uma oração e convido você a estarmos abrindo junto lá para estarmos meditando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nossas vidas diante da Tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, por tudo aquilo que fere o Teu Espírito Santo. Queremos pedir ao nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, para que a cada dia mais, Senhor, o Senhor derrame luz sobre as nossas vidas, derrama luz sobre as nossas trevas. Meu Deus, vai de encontro a cada um que neste momento, Senhor, está passando por um momento de dificuldade, está passando por um momento, Senhor, em que situações se levantaram, ventos se levantaram, Senhor, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor entre com milagre. Nessa noite, Pai, nós te convidamos, vem estar conosco, vem ministrar em nossas vidas, vem ministrar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Paz do Senhor, pastora Juscelene, paz do Senhor, Irani, paz do Senhor, Bispa Célia, paz do Senhor, Eliane, paz do Senhor, Ronaldo, paz do Senhor, Luiz, paz do Senhor, Lide, paz do Senhor, Débora. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos meditando lá na carta de 2 Coríntios, né? Capítulo 4. Se você quiser já pode ir abrindo lá, amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Paz do Senhor, Wellington. Queridos, hoje nós vamos estar tratando de algumas coisas, de alguns assuntos que para mim são bem importantes, né? Paz do Senhor, Sandra Matias. Paz do Senhor, Marcos Silva. Hoje nós estaremos tratando de um assunto. Em muitos momentos a gente se vê em situações de apertos, de dificuldades, né, de adversidades. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre isso, porque às vezes parece que só nós passamos por isso, né? E eu quero hoje estar falando um pouquinho sobre isso para que eu e você estejamos conscientes, né? Até onde vai aquilo que eu preciso fazer, até onde é meu e até onde é do Senhor. Amém? E vamos lá direto ao assunto para a gente ganhar tempo, porque eu quero explanar esse assunto hoje o máximo possível. Amém? Para nós estarmos aí meditando nessa palavra. Amém? Abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, ó: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Amém? Vou ler de novo o versículo 3. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Nós,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui nós vamos começar a trabalhar um pouco essa palavra. Aquilo que me foi dado, o ministério, né, foi segundo a misericórdia, segundo a graça de Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele termina esse versículo falando algo muito especial, né, para não desfalecermos, né? E eu quero chamar a sua atenção, né, que ele vem falando aqui, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultem, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Vem falando aqui do Evangelho encoberto, né? E aí em seguida ele vem dizendo o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na última live, nós tratamos aqui do justo e do ímpio, né? Eu creio que tenha sido de grande valia para todos nós. Então, queridos, a luta, a prova, para o justo, ela causa quebrantamento, ela causa transformação, ela tem um efeito diferente para o ímpio, que endurece o coração, né? E aqui o apóstolo está dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. E lá em Efésios diz que o Deus, que esse Espírito, né, que agora opera nos filhos da desobediência, há uma manifestação, né, há uma manipulação maligna. E o que eu quero chamar a sua atenção é que o apóstolo Paulo, ele, em momento algum, ele vem trazendo a glória do Evangelho para ele. Em momento algum, ele tenta puxar o foco para ele, né? Olha lá no versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que creram foram iluminados, né, por esta palavra. E aqui eu vejo que nós temos que ter o cuidado, né, principalmente nós pregadores, nós que levamos as boas novas, né? Você que é líder, você que é pastor, ou você que orienta alguém, né? De ter esse cuidado, porque nós fomos alcançados, nós fomos iluminados por essa graça, né? Por essa glória. E só que nós não temos mérito algum, né? Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. É ele quem deu o dom, é ele quem resgata, é ele quem restaura. E nós temos que ter o cuidado de não tentar defraudar a palavra de Deus ou querer roubar, né, aquilo que é de Deus, que é a glória, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo 7, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, quando o apóstolo Paulo começa a tratar desse assunto, ele me traz algo aqui que eu acho de suma importância. Porque vaso de barro, quando você pega um vaso de barro, né, algum tempo atrás eu preguei na igreja sobre os processos, né, do vaso na mão do oleiro. Então nós trabalhamos um pouco esse assunto, né? Mas quando ele diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus, né? A excelência desse poder, ela não é nossa, embora eu e você estejamos jejuando muito, estejamos meditando muito, estejamos nos santificando, né? Mas tudo vem dele.
E a palavra tesouro, né, se refere em alguns aspectos à promessa do Evangelho, né, conforme a descrição que Paulo vem tratando nessa epístola, né, o Evangelho que trouxe iluminação, né, que iluminou os nossos corações, de ter o cuidado de não defraudar, né. Então, e ele vem tratando também o elevado destino do homem, né, enquanto envolve as questões de transformação das nossas vidas, nós que somos os remidos, segundo a imagem de Cristo e a participação da sua natureza e da glória. Mas o que me chama a atenção é que conter essa essência, conter essa glória de Cristo habitar em nós, de ter essa essência, não significa que nós somos super-homens ou que somos perfeitos. E eu quero aqui externar algo, né, que Deus vem trabalhando aqui em meu coração esses dias. Você já pensou em parar por se achar imperfeito? Né? Eu quero te dizer que você é um vaso de barro. Em muitos momentos você vai se deparar com algumas coisas que você vai se assustar. Amém? Algumas coisas você vai se envergonhar. Mas entenda que nós estamos num processo, né, na mão do oleiro. E nós temos que entender esse processo, né? Porque essa é a participação, né, de Deus em nossas vidas, né? E essa essência, ela traz uma participação da natureza de Deus em nossas vidas. Ela começa a trabalhar, né, em nossos corações e começa a se trabalhar o aperfeiçoamento dos santos, não é isso? Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Que você vai conhecer esse evangelho e continuar pecando? De forma alguma. A palavra de Deus, ela é bem clara, né? Que nós não podemos ser escravos do pecado. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje é que apesar de você ser um vaso, apesar de você ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus, você não é perfeito. Somente virá aquilo que é perfeito quando aquilo que for em parte for aniquilado. E eu quero te perguntar hoje, você já se envergonhou de alguma situação que você viveu, né? Você já passou por alguma situação em que você quis fugir, né? Por algo por uma vergonha sua que aconteceu, ou por algo que as pessoas viram. A fuga, ela é uma coisa que muitas vezes ela nos tira do foco. Amém? E quando a Bíblia trata sobre o tesouro, né? Esse tesouro no vaso, ele traz consigo a sua própria iluminação, né? O Espírito, ele é quem vai mediar de todas as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Quem convence o homem é o Espírito. Amém? Então ele traz consigo esse tesouro, essa essência, e é aquilo que nós precisamos para essa caminhada. Amém? O Espírito que é o mediador. Quando nós vamos notar aqui a palavra, nós temos, né? Possuímos já esse tesouro, ou seja, eu já possuo esse tesouro, embora apenas em parte. Por enquanto, né? Como eu havia dito, somente virá o que é perfeito quando aquilo que é em parte for aniquilado. Então, em muitos momentos, queridos, nós vamos nos depararmos com limitações. Existem processos que a gente vai conseguir através de muito jejum e oração, mas mesmo através de jejum, oração e meditação, nós precisamos de Deus, né, para que Ele nos conduza para isso. É Ele quem é o único que pode nos conduzir a novas experiências, a um novo renovo, né? Então, embora seja por enquanto, em breve nós teremos a totalidade disso, né? Mas a graça de Deus, por essa graça, né, nós vamos entrar nessa essência total e não parcial. Amém? Em breve nós estaremos com Ele participando de tudo isso. Amém?
em breve, o poder que revela o tesouro, né? Ele é iluminado, mas está guardado em uma espécie de lugar, em receptáculos, né? E que muitas vezes nós esperamos, amém? Alguns intérpretes da palavra de Deus, eles se referem, eles se declaram, né? Eles pensam que esse tesouro se refere à iluminação e ao conhecimento que temos, ou seja, quando eu tenho conhecimento eu serei iluminado. E a minha opinião é outra, né? Daqui a pouco eu vou falar, amém? Mas é possível que o nosso tesouro se resuma a essa essência, porque o homem de si próprio ele não tem nada de bom. A Bíblia diz que o próprio coração do homem, né, ele é mau, não é isso? Mas é impossível que o nosso tesouro se resuma apenas a isso, né? Quando a essência da glória de Deus, essa presença de Deus começa a trabalhar em nossos corações, ele vai nos chamar de vasos, né? Mas trazendo sempre o foco para Deus, trazendo sempre foco, né, para aquilo para a obra dele, para a redenção dele, para a transformação que ele nos dá. Esse tesouro que muitos acham, né, essa palavra ela indica substância, né, sobre a qual o conhecimento fala, que é deixado claro pela iluminação espiritual. Então não é só algo que eu possuo, mas é algo que me ilumina, algo que me impulsiona, algo que me transforma, né? A substância através da promessa do Evangelho, a salvação humana. Nós vamos ver em muitos versículos da palavra de Deus. Temos aqui uma iluminação evidente, né? Abre lá sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos abrir juntos? Gênesis 2, 7. Lá diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo em que a palavra de Deus diz que nós somos vasos, o vaso ele é feito de quê? De barro, né? Então, em muitos momentos nós não vamos trazendo isso para a vida prática. Não importa se o seu vaso é de porcelana, se ele é de barro ou do que ele é. Muitas vezes o que vai fazer a diferença é o que está dentro desse vaso, é a essência que ele carrega, né? Assim como tem o jargão popular, né, que os melhores perfumes estão nos menores frascos, não é isso? Então, na minha concepção, essa glória, né, que nós trazemos, ela não é apenas o conhecimento, mas também a essência, o habitar do Espírito Santo, né, o convencimento do Espírito Santo. Porque se eu confiar somente na minha capacidade, no meu intelecto, naquilo que eu aprendo, eu estou deixando de depender de Deus, né? Então nós vamos enxergar vasos de barro e o homem criado do pó da terra, ambos feitos de barro, né? Mas a essência que ele carrega é que faz a diferença. Amém? Então, aqui essa palavra ela declara que o homem foi feito do pó da terra, né? Através dessa figura simbólica, né? Um corpo humilde, frágil, fraco, mortal, né? De um homem, ele passa a ser aludido, né? O corpo físico é o veículo de expressão que possuímos nessa dimensão terrena, né? Um versículo extremamente humilde, é uma passagem de extremamente humildade, de muita humildade, não é verdade? Então, embora eu tenha eu busque anseiar, né, por essa transformação, né, eu tenho que ter esse desejo, amém, de
está passando por esse momento, nós não podemos também nos conformar, né, com esse tipo de... Eu não posso querer apenas ficar estacionado, né? Eu também tenho que buscar, né? A minha alma, ela tem que anelar, a minha alma anela por ti, Senhor. O meu desejo. Amém. Quando nós tratamos sobre isso, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está vivendo, né? O que ele está vivenciando, né? Porque quando nós passamos por essa humildade, né? Quando comparamos esse tesouro com a iluminação do Espírito Santo, com a essência que ele nos dá, que torna conhecida de que a nossa natureza ela é transformada com esse tesouro. E Paulo, ele viveu isso, pois bem recentemente ele tinha passado por alguns acontecimentos, né, que marcaram a sua vida, né? Ele escapara da morte, né, na Ásia, né? Depois, quando vocês quiserem ver, lá em 2 Coríntios 1:8, depois 2 Coríntios 10:10 e depois 2 Coríntios 11, de 23 a 29, lá vai nos trazer uma boa referência, né, do que Paulo passou por situações difíceis e similares, né? E todas essas passagens ilustram perfeitamente, né, a fragilidade dos vasos de barro, né, de que nós somos, para que serão manifestadas muitas obras através desses vasos, mas pela excelência do poder de Deus, né? A excelência, a glória, ela tem que ser de Deus e não nossa. Nós temos que ter cuidado para não tirar de Deus aquilo que é dele, né? O vaso de barro, apesar de deles aludirem particularmente um corpo físico, apesar dele ser perceptível, apesar dele ser presente, né? Dentro da ilustração do apóstolo, ele fala de uma personalidade humana inteira, né? Olhando por um ângulo da mortalidade. Passa a olhar, a Bíblia diz que o homem é como a erva, né? A qualquer momento ele murcha, né? Mas vocês já pararam para analisar o quanto esses homens e mulheres da Bíblia foram usadas em situações adversas e foram usadas para Deus manifestar grandes milagres através de um pequeno vaso de barro, através de um vaso iluminado, né? Através de um vaso que está sendo trabalhado, que está sendo transformado. Então eu quero falar algo hoje para você que eu vejo muitos falarem assim: eu quero ser um vaso, né? Nós temos que ser, nós somos um vaso na mão do oleiro. Mas ser um vaso de Deus, queridos, não é apenas profetizar, pregar bem, aquilo que nós exalamos, aquilo que nós produzimos também, ele tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então nós temos que constantemente, nós temos que estar atentos a isso, né? Porque nós somos mortais, nós somos vasos frágeis. Hoje eu estou aqui respirando, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar aí de um homem muito rico que morreu e o dinheiro dele não pôde comprar aquilo que todos têm de graça, que foi o ar, o oxigênio. Mostra a fragilidade do ser humano, né? Ao mesmo tempo em que essa essência que ele carrega, essa essência que foi traga por Deus, né, vai conduzi-lo para a vida eterna. Amém? Vai conduzi-lo para uma excelência, vai conduzir para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então nós temos que gloriar sim por essa excelência, habitar, transformar, conduzir, impelir, manifestar dons. Mas tudo vem dele. Tudo é para ele. Amém? Depois eu vou trazer algumas notas positivas aqui de 1 Coríntios 1, 29 e 31, de 3 a 21. Tá bom? Paulo, ele assevera, ele vem tratando ainda que, indiferentemente que as acusações que contra ele pesavam, né, ele não procurava se exaltar
E ele fazia questão de dizer que ele não pregava a si mesmo, que ele não pregava a si próprio. Um homem que está sendo usado, né, para doutrinar a igreja, um homem que está sendo usado, né, para levar o evangelho, para através dele muitos sinais e prodígios se manifestarem. Ele tem a convicção de que a glória não é dele, de que tudo... Agora para imaginar, queridos, analisem quantos milagres foram manifestos através dos apóstolos, né? E o tempo todo eles estão ali voltados para que a glória seja de Deus, e o tempo todo se colocando como homens, né? Como os apóstolos vinham, os homens se prostraram diante deles e eles disseram: o que vocês estão fazendo? Nós somos homens como vocês. A diferença é que um vaso é para honra, o outro para desonra, mas todos são vasos, não é verdade? Um decidiu obedecer e seguir, o outro não, né? Então, nós temos que olhar como o apóstolo Paulo traz essas questões, né? A condição de nós sermos tão frágeis, né? Para a morte, né? Nossa vida é por um fio de cabelo, né? Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar mais, né? E em consequência disso, né? Somente Deus pode receber a glória pelo elevado destino que o homem vai desfrutar, ou por aquilo que ele vai desfrutar, ou até manifestar, né? Tudo é participação de Deus, tudo é direção de Deus, tudo é operação de Deus, né? Tudo é operação da sua vontade. E quando a gente fala da excelência, né? O que o apóstolo Paulo trata, no original do grego nós temos a palavra uperboie, né? Que indica algo tão excelente que chega a ser excessivo, que seja a ser transcendente, ou seja, transcendental, né? Essa excelência do que Deus nos dá, essa excelência do que Deus trata para nós. O poder de Deus ele não tem medida, né? Essa excelência ela é de Deus, do poder de Deus. Ele não vai ter como mensurar, não vai ter como medir, né? E conforme a gente poderia expressar, isso entra diretamente em contraste com a debilidade da condição do corpo humano, da fragilidade, não é isso? Daquilo que nós somos, não é verdade? Hoje nós estamos, amanhã não. Mas a operação, a essência da glória e do poder de Deus, os propósitos de Deus vão continuando se estabelecendo, né? Nós só seremos eternos porque estaremos com Ele, não é verdade? Então, quando nós percebemos, queridos, o quanto é necessário esse poder tão magnífico de Deus, né? Para que nós, os remidos, tenhamos esse tesouro que Ele deixou aqui referido e que está disponível a nós, né? Somente o poder de Deus, somente a manifestação de Deus pode nos dar isso, pode fazer isso, né? O apóstolo Paulo, ele era um ministro fiel, né? Desse poder, né? Ele trata em suas cartas que aquilo que ele pregava não era com persuasão humana, mas com o poder de Deus. Vamos analisar aqui quando você prega uma palavra de cura e Deus manifesta um milagre. Queridos, não tem coisa melhor do que Deus testificar, Deus chancelar, né, aquilo que você está dizendo ou aquela obra que você está executando. E é quando nós paramos para perceber, né, aquilo que Deus está trabalhando em nossas vidas, aquilo que Ele está manifestando em nossas vidas. E nos dias de hoje a gente já vê as pessoas batendo no peito: eu sou o vaso, eu sou o profeta. Graças a Deus. Graças a Deus, mas nós não podemos esquecer, não importa o degrau que você suba, se você é um líder de departamento ou se você é um apóstolo enviado para as nações, o nosso coração ele tem que continuar prostrado, porque Deus só revela aos seus pequeninos. Deus tem prazer em compartilhar com os humildes, com os seus pequeninos, com aquele que tem a sua dependência nele. E é típico do homem, né, queridos? A gente galga grandes lugares, alturas, e quando nós estamos lá, às vezes não queremos olhar para baixo, que foi de onde viemos.
E a palavra de Deus, ela nos convida justamente o contrário, né? A sermos servos uns dos outros, né? A nos colocarmos como pessoas menores do que as outras. Não é verdade? E esse poder divino, essa essência, né? De forma semelhante, ele vai fazer com que a gente vença todas as dificuldades, né, durante a nossa caminhada, né, no Evangelho. Porque Paulo não se importava o que ele estava vivendo. Como o foco principal do apóstolo era cumprir o propósito de Deus, ele passava por momentos de dificuldades, né? Mas ele estava ali, não é verdade? Então, ele se livrava, né? Ele passou por muitos momentos de morte, né? Apanhou, naufragou, foi mordido de cobra, né? Mas o sucesso do trabalho do Evangelho não foi dele, mas foi de Deus. Amém? O sucesso do chamado de Paulo foi somente a obediência àquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, Deus determinou um caminho, se eu seguir por ele, esse caminho ele vai ser excelente, porque aquilo que Deus tem para nós, ele é bom, é perfeito e é agradável, né? Então nós temos que todos os dias buscar isso, né? E essa condição mortal do homem, ela comprova, essa fraqueza humana, ela comprova que todo esse poder, né, toda essa essência que alcança a vida, que transforma a vida, que cura, que salva, que liberta, ela vem de Deus e não de nós. Tudo é obra dele, né? Do poder que procede dele. E uma vez operante nos ministros, uma vez estando disponível a mim e a você, né? A autenticação do ofício do ministro, ou seja, ele está propagando aquilo que ele recebeu, ele está difundindo aquilo que foi determinado a ele. Ele está, de certa forma, repassando, né? Deus determinou que o poder de proclamar o Evangelho seja reconhecido como divino. E por isso mesmo escolheu instrumentos humildes, né? Que não se poderiam supor, né, ter produzido tais efeitos por suas próprias forças. Pare para analisar como seria você, sendo perseguidor da igreja, tornar-se um apóstolo e doutrinador de uma igreja. Enquanto você está tentando edificar lá, as pessoas estão dizendo: não é aquele lá que perseguia e que matava? Não é aquele lá que fazia isso ou aquilo? E quando nós passamos para analisar, né, os próprios apóstolos, como eles morreram, como eles padeceram por causa do Evangelho, nós vamos ver o apóstolo que tinha intimidade com Deus morrer cego, não é verdade? Então nós vamos ver o quanto esses vasos são frágeis, mas o quanto essa excelência do poder e da glória dessa essência se manifesta e alcança, né, a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas e a nossa também. Então não é eloquência, o conhecimento, né, não é grandes realizações intelectuais, né, nada que vai... como é que eu vou expor aqui para vocês? Tudo que eu tenho não pode mudar. Amém? Tudo que eu tenho não vai poder mudar a essência de nada que eu digo. Amém? Então, a realidade muitas vezes pode até impedir, né? Quando eu começo colocar minha confiança somente no conhecimento que eu tenho, na eloquência que eu tenho ou na técnica que eu tenho. Amém? O homem, quando ele é espiritual, ele tem que saber que o que ele recebeu veio de Deus e veio com propósito. Amém? Nós só somos instrumentos. Nós vamos ser muitas vezes o instrumento que vai ser ligado, né? Que vai dar aquela ligação, que vai ser o cabo conectado ali para poder passar, né, aquilo que Deus nos passou, né? Então, quando nós paramos para olhar na realidade, querido, tudo isso pode impedir com que as pessoas percebam que o poder ele não é de um pregador, né?
Eu vejo pessoas falando, vem aqui, a sua bênção está aqui, eu vou orar e vai acontecer. Nós teríamos que dizer o seguinte, nós vamos orar. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Amém? Nós temos que crer, nós temos que declarar, mas nós temos que entender que os milagres de Deus também existem um propósito nele. Amém? Muitos aqueles que têm feito grandes sinais e maravilhas, né, coisas notáveis em prol do reino espiritual, né, em prol do reino de Deus, têm sido pessoas muitas vezes fisicamente, emocionalmente fragilizadas. Amém? Pessoas que de uma maneira ou de outra passam por dificuldades, passam por crises, né? Passam por diversas batalhas, mas que continuam, porque entendem que essa essência do poder de Deus, né, ela vem de Deus e não de nós. Amém? Então, quando a gente vai montar uma lista aí de pessoas, né, a gente pode anotar muitos nomes, né, de homens e mulheres de Deus que nós vamos ver um homem segundo o coração de Deus cometendo erros, nós vamos ver o amigo de Deus cometendo erros, né, e o que importa é que quando estivermos com Ele, nós teremos um corpo glorificado, né, nós estaremos com Ele transformados, e aí será só glória, né, só vitória, né. E esses defeitos, eles devem nos estimular, né, a estar dependendo mais, a se capacitar mais, né, e dar oportunidade. Quando eu reconheço uma fragilidade, quando eu reconheço que eu sou um vaso frágil, eu estou dando também, dizendo, Senhor, eu preciso de mais, eu preciso ser transformado, eu preciso ser restaurado, eu reconheço, né, que eu dependo do teu Espírito, né? É como se você pegasse um cristal, né, e você desse uma trincada nele e você leva ele na luz do sol. Quando a luz bater nele, a luz atravessar aquele cristal, vocês já devem ter percebido isso, quando ele passar pela rachadura, ali vai brilhar um arco-íris com diversas cores. Aquele cristal que antes era transparente, agora ele está emitindo raios, né, que vão produzir cores. E essas cores, uma nova cor para as nossas vidas, uma nova cor, né, um novo molde, né, através do brilho de Deus, através do sol de Deus, quando ele bate num vaso rachado, que diz, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mudar nisso, eu sou frágil, eu sou falho, eu sou pó, eu sou um vaso de barro, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso dessa excelência para mudar e preciso dessa excelência para cumprir aquilo que o Senhor me deu. Amém? Então quando nós paramos para analisar, né? Paulo, ele mostrava qual era a sua própria experiência, ele trazia a sua experiência ao dizer que o poder de Deus triunfa em meio e através das nossas fraquezas. Ele vai falar mais na frente aqui, né? Nós vamos voltar lá e vamos ler. Uma carta do segundo século da nossa era dá uma boa ideia sobre ele. Um homem de estrutura moderada, com cabelos encaracolados e ralos, pernas tortas, olhos azuis, sobrancelhas espessas e juntas, né? Nariz longo, mas era cheio da graça e da piedade do Senhor, que algumas vezes tinha a aparência de um homem, mas de outros mais se assemelhava a um homem. Nós vamos ver alguns ditos, né, que tratam sobre isso, né. Tem uma ilustração aqui de um rabino. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o nome do livro. Adam Clarke narra uma interessante história contada pelos rabinos judeus, registrada no Talmud, e que ilustra o presente texto, né? A filha do imperador, assim que se dirigiu ao rabino Josué, filho de Cananias. Eu não vou me ater muito aqui à história, né?
O rabino implicou: diga-me que lhe rogo, de que são feitos aqueles vasos em que se guarda o vinho. Ele respondeu: de barro. E ele insistiu: e por que, sendo vós tão ricos, não guardais os vossos vinhos em vasos de prata, já que o povo comum conserva o seu vinho em vasos de barro? Ele se voltou para o seu pai e persuadiu a guardar todo o vinho em vasos de prata. Mas o vinho, com o tempo, foi ficando ácido. E quando o imperador ouviu isso, indagou de sua filha quem lhe dera aquele conselho. E ela lhe informou que fora o rabino, né? E o rabino contou a história toda ao imperador e acrescentou a seguinte sentença: a sabedoria e o estudo da lei não podem habitar em um homem bonito. Então, o que é que ele traz com isso, né? Essa essência, ela não pode habitar num vaso perfeito, num vaso que aos olhos de outras pessoas seria um vaso mais valioso. Com o tempo, esse vaso bonito e valioso, caro e importante, ele tornou o vinho ácido. Mas quando o vinho era guardado em vasos de barro, ele, além de conservar o vinho, ele produzia um outro gosto. E hoje eu quero trazer isso para você. Não fica parando para olhar o defeito que você tem, ou aquilo que você não conseguiu. Eu e você estamos passando por um processo. Eu e você, em muitos momentos, seremos amados, seremos odiados, seremos aceitos, seremos rejeitados, né? Vamos voltar lá para a palavra de Deus. Vamos ler lá 2 Coríntios, né? Capítulo 4. Aí nós lemos: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, lá no versículo 8, ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu posso passar por tribulação, mas pela consciência da excelência do poder que eu carrego, eu tenho que ter cuidado para não me angustiar. Eu posso até ficar perplexo com algumas pessoas, ou com algumas situações, ou com alguns momentos, né? Mas não posso ficar desanimado. Eu posso até ser perseguido, mas desamparado, jamais eu vou ficar. Em muitos momentos eu posso me abater, mas não ser destruído. Amém? Agora olha como ele termina: trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quando eu trago a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo, a vida de Jesus se manifesta também nele. Então tudo vem dele, tudo volta para ele. Amém? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você que tem um chamado de ministro, você que tem um chamado de profeta, nós que pregamos o Evangelho, temos que ter a consciência que nós temos que morrer para que Cristo viva dentro de cada coração cada vez mais. Quanto mais eu mortificar, mais a excelência da glória e do poder de Deus vai se manifestar tanto na minha vida como através dela. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem em paz, em nome de Jesus.